essa é a mensagem que a gente vai estar lendo hoje. Livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. É por isso que eu disse para vocês digitar, né, determinar eu creio. Porque essa palavra, ela vai depender muito da sua fé, muito da sua fé. E o que Deus ele quer ver hoje em nós é essa fé. A fé de ouvir e a fé de ter a certeza que vai acontecer na nossa vida. Então, se você tem a sua Bíblia, você vai abrir ela no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Se você não tem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco aqui na página Salvação, diretamente aqui da tela. E a palavra de Deus diz assim, ó, o título da palavra diz assim: A cura de um cego de Jericó. Preste muita atenção no que Deus ele quer de nós e aquilo que vai acontecer na sua vida. Diz assim, 46, versículo: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha isso. A palavra que eu pedi para vocês digitar, eu creio, é por causa desse versículo. A Bíblia diz que em Jericó, a cidade onde Jesus estava junto com os discípulos, e aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. Naquela multidão também tinha um homem chamado Bartimeu, que além de ser cego, ele era um mendigo, filho de Timeu. E ele estava sentado na beira do caminho, no meio, ali aonde Jesus estava passando. E a Bíblia diz que esse homem cego e mendigo, quando ele estava no meio do caminho, ele só ouviu que era Jesus que estava passando ali. Então, quando ele observou e ele ouviu que Jesus estava ali, passando naquele lugar, ele viu aquele momento como uma oportunidade. Ele ouviu que Jesus ia passar por ali e ele ouviu que ele estava passando naquele momento. Então, quando ele ouviu, ele aproveitou aquilo e usou como uma oportunidade. A fé dele foi ativada como, pastor? Porque ele viu Jesus, o Nazareno, ele está passando por aqui. E ele já tinha ouvido que Jesus faz milagres, como você também sabe que Jesus faz milagres. Como você sabe que ele é poderoso para fazer. Como Bartimeu também sabia. Só que a Bíblia diz que quando ele ouviu Jesus, ele ouviu, né? Porque ele era cego. A Bíblia fala que ele usou aquela situação como uma oportunidade de mudança de vida. Ao ponto que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele pediu ali compaixão, misericórdia, para que Deus ouvisse e atendesse a ele. Como eu e você hoje fazemos. Oramos ao Senhor, clamamos a Deus. E nós não iremos perder nenhuma oportunidade. Porque quando Bartimeu ele teve a oportunidade, ele abraçou com todas as forças. E o ponto que eu quero que você entenda, que Bartimeu ele era cego. Quer dizer, ele não podia acompanhar a multidão na direção que Jesus estava. Já que ele não podia ir até onde Jesus estava, ele usou aquilo que ele tinha. Porque o que nós não podemos fazer é dar desculpa. O que nós temos que ter é fé. O que nós não podemos fazer é dar desculpa. Porque Bartimeu, naquela situação, ele poderia aceitar aquele momento, aceitar aquela situação na vida dele e pensar consigo mesmo: olha, eu sou cego. Muitas pessoas que têm visão têm muito mais oportunidade do que eu, porque elas podem ir até Jesus, elas podem ir até onde Jesus está. Ele poderia pensar: quem sou eu? Eu sou um cego.
Mas a Bíblia fala que mesmo ele estando nessa posição de não poder enxergar, ele não deu desculpa. Tem um versículo bíblico que a Bíblia diz assim, que nenhuma desculpa é aceitável. Nenhuma é. Nós podemos dar a desculpa. Mas a Bíblia diz que nenhuma desculpa é aceitável. Nenhuma ela. Seja qual for, nenhuma desculpa é aceitável. Então, se aquele cego, Bartimeu, ele desse desculpa, quem ia perder a bênção era ele. Só ele, mais ninguém. Mas quando ele viu a oportunidade, ele abraçou. Ele agarrou aquela oportunidade. Já que eu não enxergo e eu não posso caminhar até onde ele está, porque tinha uma multidão indo aonde Jesus estava, ele usou o que ele tinha. Já que eu não tenho visão para ir até onde Jesus está, então eu vou gritar o mais alto que eu puder. Porque a fé de Bartimeu era essa. Eu não posso ir até onde ele está. Mas a minha fé é essa. Que a minha voz vai chegar até onde Jesus está. Olha o que é fé. Se você usar o que você tem e acreditar, Deus, ele vai de encontro à sua vida. E diz mais a palavra de Deus no versículo 48, dando continuidade. Diz assim: e muitos daquela multidão onde ele estava, porque Jesus onde ele estava tinha uma grande multidão, a Bíblia diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Veja isso. A única coisa que ele tinha era a voz, porque ele não podia ir aonde Jesus estava. E mesmo usando aquilo que ele tinha, muitas pessoas tentou impedir ele de usar aquilo que ele tinha para chamar a atenção de Deus. E na nossa vida é assim. Na nossa caminhada da fé é assim. Porque muitas vezes a gente pensa assim, pastor, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu garanto para você, vai valer a pena. Muitos vão tentar fazer você desistir. Mas lembre, se você desistir, quem vai perder só é você. Só você. Então aquele homem cego, o que ele tinha era a voz. E ele usou aquela voz para gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele gritou, a multidão, o repreendia, dizendo para ele calar. E continuando, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o, e chamaram. Então o cego, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha como que é poderoso esse versículo e essa mensagem, gente. Quando tentarem te impedirem, não cale a sua voz. Não cale aquilo que você tem para apresentar para Deus. Ele só tinha a voz, ele era cego e não poderia ir aonde Jesus estava. Mas o que ele tinha e o que ele acreditava era isso. Ele usou a fé dele para isso. Eu não posso ir até onde ele está, porém eu vou gritar e minha voz vai chegar até ele. Quando ele determinou isso e ele fez a primeira vez, a multidão pediu para ele calar. Não grite mais, pare com isso. E ele, a Bíblia diz, que ele gritava mais alto ainda. Porque a fé dele, Jesus vai me ouvir. E se Jesus me ouvir e ele parar, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Então ele tinha uma oportunidade. Ele tinha uma chance. E ele agarrou essa chance com todas as forças que ele tinha. Todas elas. Se a voz, então eu vou gritar até a hora que eu não ouvir mais o tropel da multidão caminhando na rua. Se o que eu tenho é a voz, então eu vou usar ela. Porque quem tinha visão estava tentando tocar em Jesus.
Mas ele não tinha esse privilégio de ir aonde Jesus estava, porque ele era cego. Mas ele gritou e acreditava dentro do coração dele. Eu vou gritar, eu vou clamar, ele vai me ouvir e minha vida vai mudar. É o que eu quero que você tome posse. É o que eu quero que você acredite nessa noite. Porque Jesus vai parar na sua vida como ele parou para Bartimeu. Ele vai parar na sua vida. E quando Jesus ele para na vida de alguém, nunca mais a vida dessa pessoa é a mesma. Porque quando ele gritou, quando tentaram impedir, e ele não aceitou aquela palavra de derrota, ele gritou mais alto, Jesus parou. E Jesus falou assim, ó, vai lá e busca esse cego. Para você entender que ele não podia ir da onde ele estava até onde Jesus se encontrava. Por isso Jesus ele falou, vai e busca. Quer dizer, traz ele até a mim. Traz ele até a mim. E é essa fé que eu tento ensinar para as pessoas, é o que eu ensino para as pessoas. A fé que move montanhas, a fé que chama a atenção de Deus para a sua vida. Porque é essa fé aqui que vai mudar a sua vida. Pastor, e se eu desistir? Quem perde é você, só você. Mas pastor, se eu der desculpa e não usar o que eu tenho, quem perde é você. Porque se ele desse desculpa, dizendo eu sou cego, então eu vou ficar na minha, ele continuaria cego. No primeiro grito que ele deu e as pessoas que falou para ele, cale a boca, não grite mais, não fale mais isso. Se ele tivesse ouvido aquelas pessoas e ele tivesse parado de acreditar naquilo que ele colocou na mente dele, que a voz dele seria ouvida por Jesus, e ele tivesse parado, ele continuaria cego. Mas por ele acreditar, ele insistiu. E insistindo, Jesus parou na vida dele. E pela sua insistência, através das lives que a gente vai fazer aqui todos os dias, Deus vai honrar sua fé. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer. O que eu quero que você entenda é uma coisa só. Quando Jesus para na vida de uma pessoa, a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais. E o que eu quero que aconteça na sua vida é isso. Que através da sua fé, de ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, ele vai parar na sua vida. Ele vai parar dentro da sua casa. Ele vai parar dentro do seu casamento. Ele vai parar dentro da sua vida financeira. Ele vai parar dentro do seu coração. E vai acontecer algo extraordinário. Que você não vai conseguir nem explicar. Porque é grande demais. Foi Deus quem fez. E continuando a palavra de Deus, diz assim, ó. No versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você vê como que eu falei para você que ele não podia sair de onde ele estava para ir até onde Jesus estava. Ele era cego e mendigo. E aqui você vê no versículo 50 que ele estava sentado. Porque ele lançou a capa de si e levantou de um salto. Quer dizer que ele estava ali sentado. E sentado, imagina, a pessoa estava numa altura bem baixa, as pessoas que estavam em pé estavam mais altas, e ele gritando, olha isso. Ele sentado no cantinho dele ali, assentado, no chão, ele gritava. Porque ele acreditou, pela fé, e através da minha voz, Jesus vai me ouvir. Ele vai ver minha fé. E eu vou dizer para você, gente, às vezes muitas pessoas olham para você e acham assim, fulano e tal está escondido. Ninguém vê ela, ninguém vê ele. Você pode estar sentado no chão como esse homem aqui estava. Mas se você usar a sua voz, Jesus vai parar e vai mandar levar você até onde ele está. E você vai dar um salto. E aqueles que não te viram, vai te ver. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é coisa maravilhosa. É maravilhoso. Ele diz... Lançando de si a capa, levantou-se de um salto
e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, olha a pergunta que Jesus fez para um cego e mendigo. O que queres que eu te faça? Deus fez uma pergunta, né? A gente até fala assim, pastor, era simples. Não precisava nem Jesus perguntar para esse homem o que ele queria. Ele queria ser curado. Sim. Jesus sabia o que ele queria. Mas o que às vezes o que você tem que entender, que Jesus, ele sabe o que você quer. Mas ele quer ouvir de você, meu irmão. Ele quer ouvir de você, minha irmã. Ele quer ouvir de vocês. Pastor, estou desempregado, pastor. E Jesus parar na minha vida, ele já vai saber o que eu quero? Ele sabe o que você quer. Mas ele vai querer te ouvir. Ele vai querer ouvir de você o que você quer que ele faça na sua vida. Pastor, estou passando uma luta no casamento, pastor. Deus sabe o que eu quero? Sabe. Mas ele quer ouvir de você. Falando para ele, Jesus, transforma o meu casamento. Restaura o meu casamento. Traz alegria para o meu casamento. Eu quero ser feliz na vida sentimental. Ele quer ouvir de você. Por mais que ele saiba, mas ele quer ouvir de você. Como ele perguntou para o Bartimeu, o cego. O que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada afora. Olha como que é poderoso, como Deus ele fala, né, ao nosso coração. E como Deus ele nos ama, né? Deus ele quer ver de você a fé, gente. Eu quero que todos que estão aqui na live entendam uma coisa. Pastor, Jesus ele sabia que Bartimeu ele era cego e estava no meio da rua? Sabia. Pastor, Jesus ele podia ter ido lá onde o cego estava e curado ele sem ele ter precisado gritar? Poderia. Mas a questão, quem quer um milagre vai ter que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Quem quer resposta vai ter que chamar a atenção daquele que é poderoso para fazer. Bartimeu clamou porque ele acreditou. Jesus o Nazareno está aqui. Eu já ouvi falar muitos dos milagres que ele faz, dos feitos que ele faz. Agora imagine um cego que nunca viu nenhum milagre. Escuta isso. Bartimeu nunca viu um milagre que Jesus fez. Mas só dele ouvir as pessoas falarem de Jesus, só dele ouvir o que as pessoas diziam de Jesus e o que Jesus fazia pelas pessoas, ele acreditou. É o que eu digo para vocês. Existe poder na Bíblia. Existe poder na palavra de Deus. Existe poder. Porque Bartimeu ele só ouviu. E só de ouvir ele acreditou. E de acreditar ele usou a fé. E a única fé que ele tinha para apresentar para Jesus naquele momento era a voz dele. E ele gritou. E gritou de novo. E gritou mais alto. E Jesus atendeu a oração, a fé, e realizou o pedido que ele fez para o Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele disse, mestre, eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a ver. É o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Se você crê na palavra que eu estou pregando para você agora, vai sair poder dessa palavra para a sua vida. Use o que você tem para chamar a atenção de Deus. E não deixa ninguém parar a sua fé. Não deixe ninguém falar para você que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai ser feliz. Não acredite nessas palavras. Acredite nessa que eu vou falar para você agora. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer que você seja feliz, quem é que vai impedir? Se Deus quer que você prospere e vença na vida financeira, quem vai impedir? Se Deus quer que os seus sonhos sejam realizados, quem vai impedir? Se Deus quer que você enxergue, quem vai impedir? Se Deus quer que você ande, quem vai te impedir? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Não tem palavra negativa, não tem obra de bruxaria,
não tem inveja, não tem inferno, não tem maldição hereditária, não tem praga, não tem doença, não tem nada que impeça o agir e o poder de Deus de se manifestar sobre a sua vida. Nada vai impedir. Nada vai. Nada vai. Então creia nessa palavra. Porque essa é a fé. A fé que move montanhas é a que eu acabei de pregar para vocês. Viva ela. E você vai mover a mão de Deus para a sua vida. E você será feliz e abençoado. Escute, em todas as áreas da sua vida. Porque Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Essa é a fé. Amém, povo de Deus? Essa é a palavra que nós iríamos pregar ontem, porém, caiu a internet da cidade inteira, não tinha sinal de internet, a única internet que a gente tinha era os dados móveis e não dava para fazer live por ela. Mas hoje nós estamos aqui, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Entenda, nada vai impedir Deus de operar na sua vida se você acreditar no que você acabou de ouvir. Nada vai te impedir. Nada vai.